noite. Estamos aqui para mais uma apresentação do Quinteto Clássico Popular e queremos agradecer ao Governo Federal, mais o Ministério da Cultura, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a Lei Paulo Gustavo. Estamos com um repertório incrível, espero que vocês gostem. Com vocês, Flor Amorosa, Joaquim Antônio Calado. Eu trabalho daqui, eu só reparei na Vocês, Flor Amorosa, Joaquim Antônio Calado.
Vocês mais uma música, Tico Tico no Fubá, Zequinha de Abreu.
Agora com vocês, Vossas na Cidade e Conversa do Botequim, do Noel Rosa.